Aliás, você se apresenta publicamente na Câmara como deputado pastor Henrique. Foi uma escolha. E você é uma figura paradoxal. Bastante. Né? A lógica diz que o paradoxo serve não para confundir, mas para confirmar. Os paradoxos os verdadeiros paradoxos confirmam, sob o ponto de vista lógico. Mas por que paradoxal? Porque há uma aparência de contradição ou incoerência no paradoxo. É só uma aparência. Você é um religioso ou um político? Você é um religioso, um pastor que milita num partido Sim. que defende pautas de populações LGBTQIA+, que, por sua vez, são detraídas normalmente pelas religiões. Normalmente, ou majoritariamente pelas religiões. Oficialmente por todas. Por todas. Há senões maiores ou menores em todas as religiões em relação a essas populações. Você é um religioso que se engaja frequentemente no debate sobre o caráter laico do Estado e a sua interação com as religiões. Exato. Não é segredo, aliás, é público o seu debate, por exemplo, com líderes neopentecostais como o Silas Malafaia, no questionamento do papel dessas igrejas, das diversas igrejas, por exemplo, nos processos eleitorais. Isso. No entanto, é difícil refutar que a tua eleição se escora diretamente ou indiretamente no teu papel de religioso. Sim. Na tua postura, na tua posição de líder de uma comunidade religiosa que é a Igreja Batista do Caminho, que você fundou, se não me engano, em 2009. Exato. Como é que você lida com esse paradoxo e o que é que ele confirma? Se é que todos os paradoxos confirmam algo, o que é que ele confirma? Muito bom. Pois é, eu sou religioso e político ao mesmo tempo. Isso me constitui. Talvez aqui tenha um bom debate sobre o que é laicidade, especialmente numa versão latino-americana, especialmente numa versão brasileira, que talvez tenha uma modalidade diferente de uma versão europeia, francesa. Porque, veja, como me compartimentar? Abrir uma gaveta existencial chamada religião, fechá-la, e abrir uma outra gaveta chamada política e fechá-la, e dizer que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu acho isso conceitualmente impossível. Portanto, eu vou partir de um pressuposto que precisa ser bem explicado, eu reconheço. Fé e política relacionam-se quase que necessariamente. A questão é outra. Que tipo de relação se estabelece? É aí que define a qualidade democrática e a qualidade laica. Parênteses rápido, quase necessariamente, porque as duas lidam com horizontes futuros, uma com horizonte escatológico, finalista, outra não só por causa por que necessariamente? Não só por causa do horizonte, mas porque ambas constituem a experiência de indivíduos. Tá. E elas não podem ser compartimentadas. Como separar a minha visão de mundo da minha experiência religiosa? Como fazer isso? Nesse sentido que seria conceitualmente impossível. Agora, você tem como criar um modelo de sociedade em que na arena pública você zela pela diversidade, pelo respeito à individualidade e pelo caráter laico. Esse é o ponto. Se a religião se transforma num projeto de poder que busca utilizar o Estado e colocar uma doutrina religiosa acima, por exemplo, de uma Constituição, isso é violento, isso é arbitrário, isso é antidemocrático. Eu quero pegar uma paixão religiosa e usar mecanismos institucionais para obrigar as pessoas, para que elas pautem as suas vidas de acordo com uma visão religiosa, mas isso é muito perigoso. Daí você pode oferecer uma outra saída. Vamos anestesiar a religião? Vamos transformá-la num lugar intimista e privado, alienado da dimensão pública? Eu vou dizer, discordo também. Eu vou reivindicar a teologia da libertação, eu vou reivindicar Luther King, eu vou reivindicar Dom Helder Câmara, eu vou reivindicar
a visão afro-religiosa, eu vou reivindicar as espiritualidades indígenas, que não vão trabalhar com esse conceito de laicidade europeu, eurocêntrico. Então, por isso que eu defendo que a experiência religiosa não seja um projeto de poder, porque isso é antidemocrático, mas que ela possa inspirar, ser um impulso para, na arena pública, contribuir com o bem comum, com a justiça socio-racial, ambiental. Ou seja, eu sou esse paradoxo. Eu sou um homem religioso, eu sou um agente político, mas eu não estou no parlamento para fazer um lobby corporativista evangélico. Isso não me interessa. Vou usar aqui uma palavra polêmica. Deus me livre de um país cristão. Porque isso só pode ser violento. Isso só pode ser impositivo. A frase de Bolsonaro, Deus acima de tudo, é potencialmente fascista. Parece piedosa e bonita. Milhões de pessoas vão concordar. Na minha devocionalidade, no meu quarto, eu vou dizer Deus acima de tudo. Mas é óbvio que isso tem um projeto de poder. É uma visão de Deus acima do Estado, acima da Constituição, acima da vontade, da liberdade, da crença e da não crença das pessoas. Por isso que é potencialmente fascista. Porque, na verdade, não é Deus enquanto experiência amorosa, oceânica. Não, é um projeto que se impõe a todas as pessoas com verniz religioso. Isso mata. Deus como Estado. Isso mata simbólica, isso mata fisicamente. Mas eu não vou abrir mão da religião para me contrapor a isso. Me permita uma interpelação cética ou cínica, mas puramente retórica, no fim do dia. Quando a gente diz o que você está dizendo, no final das contas, a gente só não estaria apenas dando um verniz para uma realidade da realpolitik. Nós preferimos Jesus como político, Gandhi como político, Luther King como político, Malcolm X como político, aos ayatolás, aos neopentecostais como Malafaia. Ou seja, no fim do dia, há uma simbiose quase que indissociável entre política e religião. Talvez seja a mesma coisa, quase a mesma coisa, porque o elemento fundante das duas é a crença. Mas com consequências tão distintas. Sim, mas com consequências distintas nos políticos religiosos que nós gostamos. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, é benfazejo quando a política é praticada por religiosos de que nós gostamos. É malfazejo essa simbiose ou essa mistura? Eu te entendo, mas aquele texto... Eu estou só lhe perguntando isso, basicamente porque eu sei que você vai me dar uma resposta sincera. Não, mas eu acho maravilhoso isso. Assim. Eu não tenho como dizer para vocês que a inspiração da minha ação política não é a minha fé. Resposta sincera. Eu tenho que ser transparente nesse sentido. Mas eu realmente quero reivindicar que há uma diferença fundamental. Porque esta fé não pretende se impor. Eu não tenho pretensão nenhuma de converter o Brasil na extensão da minha igreja. A minha fé não me leva a isso. Mas eu quero contribuir com vozes diferentes, de religiões diferentes e sem religião, para que nesse país não tenha gente passando fome. Para que nesse país todas as pessoas tenham uma casa digna para morar. Para que nesse país a expectativa de vida de trans e travestis não seja de 35 anos, mas seja uma longevidade boa por ser um país seguro que respeita a diversidade. A minha fé não é para aumentar o número de fiéis evangélicos, mas é para ter uma divisão no campo, para não ter mais sem terra e poder alimentar o nosso povo com alimento saudável num preço acessível. Deu para entender? Não é uma fé que vem num pacote doutrinário, ameaçando e intimidando as pessoas. Os nomes que você falou, daqueles que eu gosto, não, eu gosto porque gosto, quase como me simpatizei. Mas é porque eles estavam do lado de ateus, ateias, místicos, pessoas de outras religiões, céticos, agnósticos, numa agenda global, numa agenda diversa. E isso não é qualquer coisa.
O Malafaia, por exemplo, não está disponível e disposto a dialogar com a diversidade, respeitando profundamente a fé das pessoas e zelando por uma laicidade do Estado. Isso não é qualquer coisa. E tem um detalhezinho, estou falando muito? Não. Me cortem, por favor. Tá falando muito bem. Tá falando muito bem. Tá indo muito tem bem. uma coisa que eu quero ter a chance de falar. Eu estou quase convencido. Ok, temos uma eternidade pela frente. Olha a vantagem de crer. A eternidade não tem pressa. Exatamente. Não, é porque aproveitar o diálogo com duas pessoas assim muito influentes, um canal de cada vez maior expansão, para colocar um ponto que apareceu na fala de vocês dois. O ultraconservadorismo, eu estou chamando de propósito, de ultraconservadorismo, porque é muito possível, eu diria bom, dialogar com conservadores. Eu adoro. Porque é uma conversa boa, intelectualmente interessante. Eu gosto muito de ter dúvida sobre o que eu estou dizendo e construir síntese, e me deixar provocar pelo pensamento do outro e não ser uma eterna repetição de mim. Ultraconservadorismo é outra coisa. Direita é uma coisa, sério mesmo, eu não sou de direita, mas eu respeito. Extrema direita é outra agenda. Parece que você está conversando com uma pessoa com uma arma na cintura, avaliando as suas palavras. Isso não é um diálogo, isso é uma intimidação. Por que eu estou dizendo isso? Não tem boa fé. O extremismo religioso não é exclusivo do neopentecostalismo. Eu queria ter a chance de dizer isso aqui. Dentro do complexo mundo evangélico, vou dar um exemplo para vocês. Os cargos de alto escalão do governo Bolsonaro eram de protestantes históricos, batistas e presbiterianos. Portanto, é quase um erro de análise você dizer que o extremismo religioso é uma exclusividade do movimento pentecostal e do movimento neopentecostal, porque ele também está presente, Henrique, dentro de igrejas do protestantismo histórico, entendeu?